Olá, meus alunos da educação infantil. Olá, papais. Olá, mamães. Aqui é o professor Fábio de Arte e nessa semana estou mandando um vídeo para explicar um pouquinho sobre a atividade de arte nessa semana. Eu sei que as famílias, os papais, as mamães, toda a família sempre me ajuda muito em questão de auxiliar os alunos na realização das atividades de arte e eu agradeço imensamente vocês. Mas essa semana eu vou precisar ainda mais da colaboração e da ajuda da família. A atividade de arte nessa semana vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero trabalhar a questão da tesoura. Quando a gente estava tendo aula presencial, antes da pandemia, eu treinava muito com os alunos em sala de aula essa questão do uso da tesoura. Então eu ensinava para eles o como segurar, o como fazer o recorte na linha. E eu estava vendo algumas fotos e alguns vídeos de aluno realizando atividades minhas e eu percebi que muitos alunos da primeira fase, da segunda fase, eles têm dificuldade no segurar a tesoura e no recortar. Então, essa semana vai ser justamente para treinar um pouquinho essa questão do segurar a tesoura e a questão do recortar. Então, por isso que eu vou precisar muito da ajuda dos papais, das mamães, que vão estar auxiliando aí os alunos, tá bom? Vocês vão precisar um pouquinho de paciência, porque não é de primeira que o aluno vai acertar. Alguns já, eu sei, é claro, eu sei que alguns já têm um pouco mais da habilidade de fazer o recorte. Mas para quem ainda não tem, eu peço um pouquinho de paciência, que isso é com o treino, isso é com o tempo. Então, conforme o aluno vai exercitando, vai utilizando a tesoura, ele vai adquirindo essa habilidade do recortar, tá bom? A tesoura própria para o aluno é essa daqui, que tem a ponta um pouquinho mais arredondada, ó. É importante falar, explicar para o aluno que ele não pode ficar brincando com a tesoura, que pode ficar jogando a tesoura para lá e para cá, porque ela serve justamente para recortar. Essa parte, ela tem ela é um pouquinho mais afiada justamente para poder recortar. Porém, a tesoura certinha para os alunos é isso que tem a ponta um pouquinho mais arredondada, ela não é tão pontuda para utilizar. Quando ela tem esse cabinho de plástico, ela ajuda bastante, pois não machuca os dedinhos das crianças. Primeira coisa que tem que exercitar com os alunos ao utilizar a tesoura é esse movimento de pinça. Ó. Então, quando eu vou ensinar os alunos, e é isso que eu quero que vocês ensinem eles, é brincar bastante com essa questão da pinça. Ó. Abriu, fechou, abriu, fechou. Porque o recorte nada mais é aqui, abrir, fechar, abrir e fechar. Então, em sala de aula, eu sempre exercito muito com eles essa questão do abrir, fechar. A gente passa vários minutos fazendo esse exercício e aí na casa de vocês, vocês podem de repente espalhar alguns objetos sobre a mesa e brincar com eles essa questão de pegar o objeto utilizando a pinça, o dedo indicador e o dedo polegar, ó. Essa pinça aqui, tá? Você pode brincar com a pinça com os dois dedos e pode brincar também assim, ó, usando os dois dedinhos, o dedo médio e o dedo indicador junto e o dedão, ó. Essa outra pinça, ela é diferente. Aqui eu só tenho dois e aqui eu tenho três, sendo que os dois de cima estão juntinhos, ó. É outro tipo de pinça. Então vocês podem brincar com o aluno, ó, com a criança, de ele pegar o objeto utilizando. Abrir, apertar e soltar o prendedor de roupa também ajuda bastante, viu? Ele pode brincar um pouquinho com esse negócio de apertar o prendedor e pegar o objeto segurando o prendedor também. Isso ajuda bastante quando ele vai depois utilizar a tesoura. Então exercite bastante essa questão da pinça com o aluno. O segurar a tesoura, explicar para o aluno ó, que o dedo polegar ele entra uma das voltinhas num dos orifícios da tesoura. No meu caso, ó, como aqui é pequenininho, eu vou utilizar somente esses dois dedos. Então, ó, eu vou encaixar aqui, ó. E sempre a posição da mão, ó. Porque eu vi que algumas crianças estavam segurando a tesoura assim, ó. Ela para baixo. Estavam recortando assim, ó. Explicar que a tesoura, quando se vai ajeitar, ó, coloca a tesoura para cima, encaixa os dedinhos aqui no orifício
que daí ele está na posição, ó. Ó o meu cotovelo aqui também, ó. Ele está aberto, ele não está, né? Ó. Quando eu vou recortar, ó a posição do braço aqui do cotovelo e aqui eu vou exercitar o recorte. É muita informação, eu sei que é muita informação. Pinça, encaixe de dedo, posição de braço, mas isso é aos poucos. Por isso que, como a gente está tendo essas aulas online, eu preciso muito que vocês trabalhem isso com os filhos de vocês, pois isso ele vai levar para o resto da vida. Geralmente um adulto que tem dificuldade nessas coordenações motoras, nessas atividades de coordenação, de recortar, de usar régua, de colar, de movimentar, o adulto que tem essa dificuldade é porque não foi trabalhado isso na infância, na escola na infância. Então, por isso que eu preciso muito que vocês aí na casa de vocês exercitem isso daqui com os alunos, tá bom? Então, ó, posição de braço. Se couber dois dedinhos aqui, ó, dedão num e dois dedinhos aqui, também pode usar. Eu geralmente, ó, eu coloco dedão, o indicador e seguro aqui, ó, apoio o outro aqui, ó. Ou utilizo esse outro e apoio aqui, ó. Então, vai de vocês perceberem aí qual que é a facilidade do aluno, mas o encaixe tem que existir, ó. O encaixe tem que existir. Olha os dedos apoiando aqui, ó, dando auxílio, né? Eu posso usar assim, ó. Ó. Tá juntinho os dois aqui, ó. Um auxiliando o outro, tá? Eu vou enviar para vocês várias imagens. Quem tiver possibilidade de imprimir, perfeito. Quem não tiver possibilidade de imprimir, usa qualquer outro tipo de papel, pega um livro velho, pega uma revista e peça para o aluno recortar. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um retângulo. Ó. É uma imagem simples, isso é importante. Começar com imagens simples para ele recortar. Explicar que ele tem que seguir a linha. Então, ele tem sempre que recortar em cima da linha. Não é do lado direito da linha, não é do lado esquerdo, mas em cima. E explicar que para ele recortar, ó, ele abre a tesoura, fecha a tesoura. Abre a tesoura, fecha a tesoura. Para recortar, é importante que o papel esteja na horizontal, porque ó, ele vai fazer esse movimento no recortar, ó. Aqui, ó, na horizontal. Ele não está recortando assim, ele não está recortando assim. Exercita primeiro essa questão. Coloque ele sentadinho na cadeira, o aluno ou a aluna sentadinho, num lugar onde ele possa ter esse apoio primeiro, né? Que ele tenha uma altura boa, onde ele possa apoiar para recortar. E dizer que o papel, ó, ele encaixa no meio aqui, ó. Ele vai encaixar no meio aqui, ó, para poder recortar. Pois quando ele abre e fecha totalmente, acontece o recorte, ó. Eu vou mostrar assim para vocês poderem ver, né, ó. Pode ver que tá a linha aqui. Então, ó, ele vai abrir, vai fechar e vai recortar. Vocês, papais, percebam se a tesoura tá bem, se não tá torta, porque se tiver fora de ângulo aqui, o aluno não vai conseguir recortar direito, ele vai ter dificuldade. Por isso que eu sempre peço para os pais, fiquem de olho nos materiais dos alunos. Perceba se o material está funcionando direitinho, se o material está ok, se não tem tesoura torta, se não tem lápis de cor sem ponta. Então, é isso, esse olhar pelo material do filho de vocês tem que vir por parte do papai e da mamãe, tá bom? O professor ajuda naquilo que é possível, em sala de aula. Eu estou falando isso porque em breve a gente vai estar retornando para a sala de aula e a gente vai precisar dos papais que vão também auxiliar essa questão de cuidar do material da criança. Não é simplesmente colocar o material na mochila e esquecer. Não, papai e mamãe sempre tem que olhar. Então veja se a tesourinha não está torta, se o corte está bem feito. Então veja direitinho essa questão se a tesoura está funcionando direito, tá bom? Como eu disse, eu vou enviar várias imagens para vocês, para quem puder, tiver possibilidade, imprimir para o aluno treinar essa questão do recorte, tá? Então, ó, treinar a pinça com o aluno, explicar essa questão do encaixe do dedo na tesoura,
que tem posição certa, que não é recortar assim, não é segurar assim, não é segurar com o dedinho, que eu vi alguns segurando com o dedinho até. Então tem o dedo certo para segurar, a posição do braço, ó, recortar nessa posição aqui na horizontal, coloque a criança sentadinha certinha, tá? Que se não tiver possibilidade de imprimir as atividades que eu vou, as imagens que eu vou enviar, pode recortar livro velho, treinar. Eu falo dessas imagens que eu vou mandar, por quê? Porque tem várias imagens que são mais fáceis, são várias imagens que vai acrescentando, deixando um pouquinho mais difícil, tá? Então é legal justamente para fazer esse treino, porque tem as linhas pontilhadas nessas atividades. Papai e mamãe que quiser pode desenhar algo numa folha e pedir para a criança recortar. Fica a critério de vocês. Então, nessa semana, não tem uma atividade que o aluno vai preencher, vai fazer exatamente e me enviar a foto da atividade pronta. Na verdade, é isso. Essa semana não tem um resultado pronto. É o início de um processo que a gente vai trabalhar. Se possível, se vocês puderem e conseguirem filmar a criança nesse treino, de vocês, ele tentando recortar, por mais que na primeira possibilidade saia errado, envia para mim só para ter esse olhar, como que está sendo esse desenvolvimento do aluno na questão do recorte. Eu sei que a gente já deveria ter começado um pouquinho antes, mas como a gente a gente está no online, né? A gente está no remoto, eu quis ir aos poucos. Então agora está na hora da gente começar esse processo de trabalhar o recorte com os alunos. Tá bom, papais? Tá bom, mamães? Vou contar com a ajuda de vocês, porque esse vídeo que eu estou fazendo é justamente para ajudá-los nessa questão da orientação, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês aí treinem bastante quem puder, porque é uma coisa que vale muito a pena para os filhos e filhas de vocês. Não é algo assim só para agora, é uma coisa que eles vão utilizar muito no desenvolvimento na vida deles, vida escolar, em questão de trabalho, que muitas vezes precisa disso, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e boa semana aí para todos.